Você conhece os principais fatores para o desenvolvimento pessoal? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha tibetana, porque o ato de hoje é fatores essenciais para o desenvolvimento pessoal. A primeira coisa a ser considerada no desenvolvimento pessoal é que ele deve partir de dentro para fora. Você precisa primeiro se conhecer. Geralmente quando eu faço a pergunta quem é você, as pessoas respondem com o nome, com a profissão, com as características psicológicas, com as características físicas. Na verdade, se você muda o seu nome, você continua sendo você. Você pode mudar o seu nome 10.000 vezes, então seu nome continua sendo você. Então a pergunta qual o seu nome é completamente diferente de quem é você. Quando eu pergunto quem é você e você responde com o seu nome, você está dando uma resposta errada, né? Falsa. Afinal, você não é o seu nome. Você vai mudá-lo e você continuará sendo você. A mesma coisa serve para suas características psicológicas. Elas mudaram, elas continuarão mudando e você continua sendo você. Você não é seus pensamentos. Você pode apreciar os seus pensamentos como se fosse uma terceira pessoa. Você não é só as características físicas, elas mudam, mudaram, continuarão mudando e você continuará sendo você. Muita gente pergunta também, você pergunta assim, quem é você? A pessoa responde, eu sou advogado. Se ela deixa de ser advogado, então ela deixa de existir, né? Então, obviamente, a gente também não é nossa profissão, a gente exerce a nossa profissão. Então, para resumir, nós não somos o nosso nome, não somos os nossos pensamentos, características psicológicas, características físicas. A gente é uma coisa muito maior do que isso. Eu não vou dar resposta, se virem. Eu demorei muito tempo para encontrar a resposta para essa pergunta, mas é um ponto de reflexão essencial para que a gente possa discutir os próximos pontos daqui para frente. Para um melhor entendimento do desenvolvimento pessoal, eu criei um modelo onde temos os principais pontos, a mente, o corpo físico e o espírito, e logo abaixo temos ali as regras, que é referente à realidade. A realidade, na verdade, ela é absoluta. Muita gente fala, minha realidade é diferente da sua. Então ela deve ter leis cósmicas, né, leis físicas diferentes das outras pessoas, quando na verdade ela está confundindo realidade com ponto de vista, com interpretação de mundo. Então é óbvio que cada um tem o seu ponto de vista, sua interpretação de mundo, de acordo com suas experiências, de acordo com seus conhecimentos, geralmente muito limitados. As pessoas não têm conhecimento de absolutamente nada relevante, é só baboseira, música idiota, conteúdo idiota que não agrega em nada. Então basicamente as regras existem e a fonte primordial ela não está preocupada se você sabe ou não das regras. É como se você pega um carro, começa a trafegar no trânsito, alguém lhe para, lhe aplica uma multa, diz qual é o código lá que você infringiu, e aí você vai falar, oh, desculpa, eu não sabia da regra, né? Na verdade, dane-se, ninguém quer saber se você sabe ou não da regra, elas existem, quer você queira ou não, saiba ou não saiba, elas estão sendo aplicadas a você, e assim é com o cosmos, assim é com o mundo, existem regras. Quando a gente olha o mundo, a gente vê uma organização, não é um caos como muitos pensam. Se você joga um violão para cima, quando ele toca no chão, as cordas vão vibrar e vão fazer um som caótico, mas quando você pega uma pessoa habilidosa, o que ela vai fazer com aquele violão? Ela vai criar música, ela vai colocar notas dentro de um ritmo, de harmonia, de melodia e vai fazer música. Então, quando a gente olha o cosmos, sim, tem regras. O bóson ele gera quarks, que geram prótons, elétrons, nêutrons, átomos e formam as coisas. Sim, tem regras, sim, tem inteligência. E não, as pessoas não estão em realidades diferentes. Todos estão dentro da mesma realidade. Então existem regras e, infelizmente, se você sabe ou não, elas estão acontecendo para você o tempo todo. Para iniciar a reflexão, vamos começar aqui analisando a mente. A mente antes ela era dividida em mente consciente e inconsciente, por Freud. Tudo que estava abaixo da mente consciente era o inconsciente, e tudo aquilo que a gente tinha vergonha ou queria esconder, a gente colocava no mais profundo do inconsciente. Hoje a psicologia ela define mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente é aquela responsável por onde está o seu foco, sua atenção, sua concentração no agora, né? No aqui e no agora.
O subconsciente ele armazena todas as nossas experiências, sentimentos e emoções do passado, né? Tudo que a gente já vivenciou. E ele armazena também todas aquelas atividades que a gente faz de forma repetitiva. Então, quando você repete uma ação como dirigir, logo na fase inicial você precisa pensar em cada ação, mas com o passar do tempo você simplesmente faz, vai passar a marcha no momento correto, vai sinalizar com a seta no momento correto, mesmo sem estar consciente de cada ação. Uma pessoa vai perguntar para você, você está em que marcha agora? Você vai ter que olhar, eu estou aqui na terceira marcha, está na marcha correta, mas você fez isso de forma mecânica e tua consciência está focada em outras coisas, como por exemplo no bate-papo que você está tendo com a pessoa que está ali no banco do carona. Já a mente inconsciente, ela funciona ali com o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema de defesa. É uma mente muito inteligente. Às vezes você está ali com um invasor, um vírus invasor, o seu sistema de defesa ele já começou a agir, você nem tem consciência disso, ele está ali lutando durante 2 dias, e aí a luta está às vezes acirrada, ele envia um sinal ali de febre, e só depois de 2, 3 dias você vai ver que tem alguma coisa errada com o seu corpo, mas seu sistema de defesa já estava ali lutando muito antes que você percebesse a situação. Então essas são as 3 mentes, e o mais importante aqui para os nossos resultados é o que há na nossa mente subconsciente. Tudo que você consome de informação influencia na sua percepção de mundo. E aí vem uma boa pergunta, né? O que é que você consome? Quais são os tipos de música que você escuta? Quais são os tipos de filme, de programa que você acompanha? Você lê livros? Eu sou professor, muitos alunos terminam a faculdade sem ler um único livro. Então as pessoas elas têm uma tendência natural para consumir porcaria, né? Para consumir bobagem, coisas que não agregam absolutamente em nada na vida. Então uma das coisas primordiais, essenciais para o desenvolvimento pessoal é você entender o que está na sua mente subconsciente, entender quais são os seus hábitos e entender que você pode reprogramar a mente subconsciente de acordo com o que você consome. Então se você tem o seu objetivo muito bem definido, que é uma coisa rara, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm um objetivo definido. Se você tem um objetivo bem definido, você vai consumir conteúdos que irão contribuir, que irão ajudar você a se aproximar e atingir esses objetivos e essas metas. Para ser mais claro, a gente atua em algumas áreas da vida, né? Essas áreas são a área intelectual, saúde profissional, relacionamentos, financeiro e espiritual. Ah, eu não acredito no espiritual. É o problema seu. O mundo está cheio de evidências, todos os povos tiveram contatos, relatos, né? Várias pessoas documentaram, tem casos muito bem documentados, né? Do lado sutil. O lado sutil ele é inevitável. Em todos os povos da humanidade temos relatos do sutil, temos casos, né, direcionados à existência do sutil. O próprio Kardec, que foi estudar isso, ele era um cético. Ele fez uma pesquisa bem interessante, vale a pena você entender como foi que ele estudou, que ele iniciou a doutrina espírita. E tá aí, o que não falta é documento para provar que existe sim algo sutil, que está ao nosso redor e que está interferindo em tudo o tempo todo. Então se você não acredita, na verdade não é nem uma questão de acreditar, né? É uma questão de ignorar, de não aceitar, porque as provas e as evidências estão em todo lugar. Uma coisa interessante também sobre a mente é que ela pode ser dividida em ego e self. O ego ele vai constituir ali o seu instinto de sobrevivência, o instinto animal, os desejos mais animais possíveis, que é o que rege infelizmente a maior parte da sociedade. E temos ali o self. O self foi apresentado por Carl Jung e ele seria como uma essência. Ele não podia falar a palavra espírito porque ele estava no meio acadêmico, né? E o meio acadêmico é meio que seria uma imprudência, vamos utilizar essa palavra, né? Seria uma imprudência você tocar nesse termo dentro do ambiente acadêmico, sendo que ciência e sutil não conversavam muito. Hoje passa até determinado ponto a conversar, mas no geral são 2 áreas que não conversam. Então, para a gente entender o ego de uma forma bem resumida, é como você se percebe, é o seu eu inferior, é a sua mente inferior, são os seus sentimentos, né? Seu corpo de sentimentos, seu corpo de pensamentos inferiores. Então, sua cultura, tudo isso forma o seu eu, seria um falso eu. Já o self ele seria composto de uma mente superior, do corpo da moralidade e de algo que seria, a gente poderia
identificar como uma centelha divina, né? Como um Atma, como um pedacinho da fonte primordial. Então isso aí vai fundar o seu verdadeiro eu, que geralmente ele é abafado pelo barulho que o ego faz. As pessoas mais espiritualizadas, geralmente elas tentam silenciar a mente inferior justamente para escutar o eu divino, né? O eu superior. Então a nossa mente, ela é muito importante para o desenvolvimento pessoal, é muito importante entender o que há na nossa mente subconsciente, entender o que há lá, entender quais são os nossos objetivos e reprogramar a nossa mente subconsciente para atingir os nossos objetivos. De uma forma bem simplória, tudo que está ao teu redor foi criado por você mesmo, né? Os seus pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes e atitudes geram resultados. Então tudo que está ao teu redor, as pessoas, o seu salário, os resultados que você alcança, eles partem da forma sua de pensar, de interpretar as coisas e de agir. Então tudo isso está construindo as coisas que estão ao teu redor. Por exemplo, um tenista multicampeão, ele faz o quê? Ele pensa sobre tênis, ele estuda tênis o tempo todo, ele treina tênis o tempo todo, até machucar o ombro, machucar o quadril, machucar os músculos, de tanto repetir aquilo, ele fala tanto, ele vive tanto aquilo, que ele sonha com aquilo quando vai dormir. As pessoas que fazem dinheiro, o que elas fazem? Elas estão o tempo todo estudando novas formas de ganhar dinheiro, pensando formas de aumentar o capital, pensando formas de aumentar a quantidade de ativos financeiros. Então elas falam em ganhar dinheiro o tempo todo. E a maior parte das pessoas estão falando em quê? Estão falando em asneiras, em bobagens, em coisas que elas não entendem, elas julgam tudo em todos. Você pergunta aquela palavra que ela acabou de julgar alguém, o que é que significa, ela vai cair no chão espumando, tendo AVC e não vai conseguir responder a bendita pergunta. Então são pessoas, geralmente essas pessoas que conhecem pouco, elas se sentem super poderosas intelectualmente, quando na verdade elas não sabem nada. Elas são, é o que Bauman chamaria, né, de modernidade líquida. As pessoas elas perderam a capacidade de pensar e elas não conseguem pensar profundamente em relação a praticamente nada relevante. Você faz uma pergunta, você mostra para ele, olha, essa parede aqui é branca, você mostra a parede branca, mas ela vai continuar acreditando nas narrativas e nas bobagens que enfiaram na cabeça delas. Vamos agora falar um pouco do corpo físico. O corpo físico ele é completamente influenciado pela mente. Você já viu que pessoas que são cheias de rancor, de ódio, isso começa a expressar no rosto delas, né? Veja criminosos, vá num presídio, veja como é expressivo o rosto, muito marcado, né? Então o seu pensamento, o seu sentimento, ele começa a influenciar na sua expressão física. Então a nossa mente ela está influenciando o tempo todo na saúde do nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, a gente precisa cuidar muito bem dele. Pense no corpo físico como um templo. É nele que está guardado o self, né? O seu verdadeiro eu, a sua fonte divina. E o que é que as pessoas fazem geralmente? Elas corrompem esse templo sagrado, né? Elas são vulgares, elas cada noite estão dormindo com uma pessoa diferente. Imagina, né? Você simplesmente se deitar cada semana com pessoas diferentes. É uma intimidade sua. Seu corpo é uma intimidade muito grande sua. E aí você vulgariza, banaliza o seu corpo. Você já percebeu que tudo que tem de mais é sem valor? Quanto mais raro as coisas, mais valor tem essas coisas. Ou você acha que ouro e diamante a gente acha em qualquer lugar? Isso serve para tudo, inclusive para o seu corpo. Quanto mais você vulgariza e banaliza o seu corpo, menos valor você terá. Então pense sobre isso. E como cuidar do nosso corpo? A gente deve cuidar do nosso corpo através da nossa mente, também através da nossa alimentação. Essas porcarias aí que as pessoas ingerem estão cheias de soja, de glúten, de lactose, coisas que vão inflamar o seu corpo, vão inflamar o seu cérebro, vão encher o seu cérebro de alumínio. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alimentação, porque tudo que você consome vai afetar diretamente no seu corpo e naturalmente no seu cérebro. E é óbvio que uma pessoa que está enferma, ela não vai ter uma boa saúde mental, né? Está tudo interconectado, está tudo ligado. Então um corpo saudável, ele é importantíssimo para uma mente sã. E uma mente sã é importantíssima para um corpo saudável. O ideal é que a gente consuma comida de verdade, né?
evitar industrializados e também buscar aqueles principais elementos que potencializam o cérebro, como o magnésio treonato, a coenzima Q10, o ômega 3. Lá no Mente Poderosa a gente tem um módulo específico sobre essas suplementações que turbinam o poder do cérebro. O espírito ele é composto ali pelo corpo mental superior, pelo corpo da moral e pelo Atma. Então isso aí vai formar a tua essência primordial, né? Sua fagulha divina, sua essência divina. E o foco principal aqui é a moral. Para o desenvolvimento pessoal, o teu foco principal é a tua moral. Então a moral ela está completamente ligada para a espiritualidade e você tem os seus valores bem definidos. Defina os seus valores. A partir do momento que você tem os seus valores muito bem definidos, você vai traçar seus objetivos de uma forma muito mais clara e você vai ter escolhas muito mais fáceis, porque você vai ver, pô, isso aqui tem a ver com minha moral, beleza, tá dentro. Isso aqui não tem nada a ver com meus valores morais, simplesmente, tchau, não serve pra mim, tá fora. São contra os meus princípios, contra os meus valores. Então todo ser humano, na sua mais plena honestidade, ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Sabe muito bem quando está invadindo o espaço do outro. Sabe muito bem quando está machucando, enganando, roubando, subtraindo, causando dor no outro. Então todo ser humano sabe no seu íntimo o que é certo e o que é errado. Tem gente que tenta relativizar isso, mas as pessoas foram influenciadas pelas trevas, né? Pelo mal. É óbvio que o bem e o mal existe, o certo e o errado existe, e todo mundo, em plena consciência, em plena honestidade, sabe o que é certo e o que é errado. Quer ver um bom exemplo? Você já deve ter visto uma criança bem pequena agredindo a outra criança, e quando a outra criança chora, ela também chora, porque aquilo causou um desconforto profundo nela, e mesmo ela não tendo uma experiência extensa da vida, ela sabe que aquilo causou dor e que aquilo é errado. Então aquilo causa um desconforto tão profundo nela que ela também chora. E para finalizar, vamos agora ao pensamento das regrinhas, né, das leis cósmicas. Para a gente entender isso da melhor forma possível, pense em termos de energia, frequência e vibração, assim como falava Tesla. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, se a gente colocar eletrodos nos corpos dos seres humanos, à medida que eles vão tendo pensamentos tristes, a tua frequência vai descer em hertz. A partir do momento que as pessoas têm pensamentos felizes e elas estão em estado de amor, elas têm uma vibração mais alta, uma frequência, uma emissão pulso eletromagnética mais rápida. Então, pense também que tudo que a gente pensa, a gente gera pulso eletromagnético. Isso está medido em laboratório. Isso é ciência, não é misticismo. Então, quando a gente coloca eletrodos nas pessoas, elas pensam, os pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram campo eletromagnético, que seria o seu campo individual. E olha só que coincidência, quando você pensa e você sente, você atrai pessoas dentro daquele padrão de vibração. Se você acha que homens ou mulheres não prestam, adivinhe que tipos de homens ou mulheres você vai atrair? Exatamente. Então, quando a gente pensa e a gente sente, a gente gera um código eletromagnético e a gente cria ressonância com pessoas da mesma vibração e dissonância com pessoas com vibrações diferentes. Eu dou aula no ensino superior há mais de 13 anos e sempre se repete. As pessoas semelhantes sempre ficam próximas de semelhantes. É muito difícil uma pessoa que é muito organizada formar um grupinho com uma pessoa que é desorganizada. Ela pode até fazer, mas vai dar errado. Porque vai dar errado por quê? Porque eles estão em dissonância cognitiva. Então, para que você entre em harmonia, você tem que estar em ressonância, você vai atrair naturalmente as pessoas que estão com a mesma emissão pulso eletromagnética que a sua. E esse pulso eletromagnético que você gera está de acordo com os teus objetivos, com tuas metas? Então, quando você tem os seus objetivos muito bem definidos, você vai consumir aquele tipo de informação que está
galgando um caminho que vai aproximar você do seu objetivo. Então você vai gerar um pulso eletromagnético que está de acordo com teus objetivos. Você vai atrair as pessoas que vão contribuir com os teus objetivos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes vão gerar um campo individual e a gente pode potencializar esse campo através das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao teu redor te colocam para cima ou para baixo. Elas fazem você estudar mais ou menos. Elas fazem você perder tempo ou aprender coisas relevantes o tempo todo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Existem regras, existem a forma como as coisas elas são formadas. Tudo que vem do campo, tudo que se manifesta no campo visível veio antes do campo invisível. Cada sofá, cadeira, computador, violão, piano, tudo foi pensado antes de ser criado. Então as coisas são pensadas, sentidas, partimos para ação e criamos as coisas. Então você precisa estar consciente disso. Esteja consciente de cada pensamento, de cada sentimento e seja responsável por cada uma das suas atitudes. Esse são passos fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal. Espero ter ajudado. Se o vídeo foi bom, foi rico, se contribuiu para o seu desenvolvimento, compartilha, curta. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!